Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. É um prazer estar com você hoje para estudarmos a Palavra de Deus. E estamos falando sobre a necessidade do mover de Deus no mundo. E talvez este terceiro versículo que já lemos e vamos ler outra vez agora, seja a nossa solução. Pode ler, por favor, capítulo 9 de Daniel, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel estava buscando a Deus pela libertação de Israel do cativeiro de 70 anos, como o Senhor prometeu. A oração dele estava baseada em livros da Bíblia. Agora, senhoras e senhores, talvez isso não seja agradável de se ouvir, mas essa é a resposta. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum, pano de saco e cinza. Ignoramos, mas essa é a solução. Essa é a resposta. E o que o Senhor está exigindo de todos nós. O profeta Joel disse que os sacerdotes deviam clamar entre o pórtico e o altar. E aqui vemos Daniel tendo esta atitude. E mencionamos no programa passado que ele é considerado por Deus um dos homens mais santos que estava vivo. E ele estava agora tomando o jugo de Israel sobre sua pessoa, reconhecendo que ele não está qualificado para receber a misericórdia de Deus, mas ele acredita que Deus é um Deus que vai responder. E é tão importante que, se olharmos para os sinais dos tempos, vamos responder como Daniel respondeu. Como você disse, é a única esperança que a igreja tem de continuar. Isso deve acontecer para que possamos ver a colheita que cremos que Deus vai nos dar. Não apenas uma, mas várias. Então, eu acredito que essa deve ser uma exigência. Irmão Swaggart, nós podemos elaborar sobre os componentes aqui? São 4. A oração, o que isso quer dizer? A súplica, o jejum e o último, pano de saco e cinzas. O que está acontecendo ali? Ele está muito preocupado, é o que está acontecendo. E Deus é a única solução. Nenhuma outra coisa pode ser feita. Olha, isso é muito importante. Entendemos a palavra oração e súplica, que são pedidos. O versículo 4 diz que ele orou, versículo 5 diz que ele pecou, mas aí ele fala que jejuou com pano de saco e cinzas. Acho que isso fala da intensidade que está sendo descrita, o desespero que ele sentia. Aquilo não era uma forma de choro, um sinal de lamento, pano de saco e cinzas? Sim. E o reconhecimento de saber que não tem valor em si mesmo, reconhecendo que o problema não está apenas neles, mas em mim também, e que precisamos de Deus. Existe um desespero, talvez seja até um arrependimento, não é? Sim, concordo. Vemos isso na oração que ele faz. Olha, na minha cabeça, estou vendo um homem que todos respeitamos muito, a Daniel, e vemos um homem que usava as melhores roupas, ele tinha ouro e era extremamente importante dentro do reino, mas ele deixa isso de lado. Ele era muito rico. Sim, se veste de pano de saco e cinzas, se assenta nas cinzas e começa a clamar a Deus. Isso é um arrependimento verdadeiro. É verdade. Então lê o versículo 4, por favor. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Existe uma referência aqui de Deuteronômio 7:9, aonde a segunda parte é mencionada palavra por palavra. Este capítulo em Deuteronômio exibe o amor de Deus por Israel. E assim como
esse amor é o seu pedido. Daniel apela para ele e para o amor de Deus. Temos que saber das características de alguém que conhece a passagem bíblica. Daniel cita Deuteronômio. Abra comigo em Deuteronômio aqui 7:9, por favor. Eu quero ler como Daniel leu, e ele baseia o seu arrependimento e o seu clamor no que diz aqui em Deuteronômio 7:9. Pode ler. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele está citando as últimas frases aqui dessa oração, citando Deuteronômio, palavra por palavra. Certo. Então a oração dele está baseada nas Escrituras e na palavra de Deus. E ele sabe que... Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Sabemos que foi a vontade de Deus para que aqueles 70 anos fossem o limite do tempo deles no cativeiro. Então, por que Daniel teve que buscar a face de Deus como buscou, sabendo que já era a vontade de Deus? Como foi que isso aconteceu? Eu acho que essa é a questão. O que vocês acham? Acho que agora ele já via que 70 anos se passaram, mas não sabia como haveria o remover desses cativos, voltando eles para a sua terra. Como o Senhor faria aquilo? Qual era o próximo passo a seguir? É interessante que ele usa o versículo em Deuteronômio, pois esse é um versículo que vem depois daquele que explica por que o Senhor os escolheu como nação. Ou seja, eu não te joguei fora, estou te restaurando e vou te trazer de volta. Então Israel precisava de clareza no seu entendimento sobre o papel de Israel ou dos hebreus aqui e como eles voltariam para a terra e seriam reestabelecidos por causa das promessas que foram dadas a Moisés. Jeremias profetizou e disse que o povo voltaria depois de um tempo de súplica. Verdade. E acho que Daniel sabia disso. Irmão Swagger, temos que reconhecer que, ainda que Deus profetize e faça o que faz, é a vontade dele, ele é soberano e faz o que quer. Ainda assim, o ser humano e aqueles que conhecem a Deus têm um impacto tremendo em relação a como as coisas são feitas. Será que Deus teria se movido se não houvesse um intercessor? Acho que não. Exatamente. Acho que não. As profecias existiam e Deus disse: vou levar você para outras terras estrangeiras, mas vou ser um santuário para vocês, eu vou cuidar de vocês, mas quando for a hora de voltar, e por isso é tão importante conhecer o sinal dos tempos e saber o que é certo a se fazer. O elemento humano sempre tem um papel no plano de Deus. Não determinamos a sua vontade, mas o cumprir de sua vontade, às vezes, envolve muito o povo de Deus. E o que fazemos, como Daniel fez? O Senhor não faz as coisas simplesmente porque Ele é Deus e Ele tem o poder para fazê-las. Ele deu responsabilidades para a igreja. Acredito que existem muitas coisas que Deus quer que aconteçam, mas não acontecem, porque não há preocupação da igreja, não há um arder pelas mesmas causas. Deus não queria que os israelitas fossem para a Babilônia como cativos, não era vontade de Deus, e falou através de Jeremias, vez após vez: pare, vocês vão se destruir. Deram risada dele. Então Deus deu, e até mais para a igreja, do que deu para aqueles no tempo de Jeremias e de Daniel. Mas, ainda assim, nós vemos essa responsabilidade sendo dada para cristãos. E o que fazemos com ela é outra coisa, certo? E outra vez, eu sinto que este exemplo, você vê o que Deus está fazendo, reconhece o tempo no qual vivemos e não esperamos que Deus faça, começamos a pedir que Ele faça aquilo que Ele disse que vai fazer. Isso é parte do nosso papel, é uma função que precisamos cuidar dela.
Agora, você perguntou, será que o povo pode dizer, nós vamos reunir aí toda noite e tal? Aqueles que podem vir, venha quando você puder e vamos ter reuniões de orações. E isso seria muito bom, mas isso faria com que Deus fizesse coisas grandiosas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Foi o que ele disse. Eu não sei quantos, não sei quando, mas precisa haver um clamor que chega a Deus e vai chamar a atenção de Deus. Eu não estou falando aqui de um arder, estou falando de uma busca mecânica. Vamos orar aqui e Deus vai fazer isso ali. Eu não sei se isso pode trazer algum resultado diante de Deus. Está entendendo? Quando é feito, tem que ser feito do coração, não algo mecânico. É verdade. Tem que ser de um arder no coração, que clama a Deus. Se isso não existir, então vai ser apenas algo mecânico, como você falou. Não vai dar em nada. É verdade, isso aí. Versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel se inclui nessa confissão de pecado, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Define o que é pecado. É apartar-se da palavra de Deus, assim como antigamente é da mesma forma hoje. Se resume na palavra rebelião. Voltamos já. A paz do Senhor, meu querido irmão, tudo bem? Você que está chegando agora no nosso canal, ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Este canal é pentecostal. Ele tem a finalidade de estar propagando o Evangelho. Tem a finalidade de também trazer dicas de literatura de âmbito pentecostal. E não apenas neste, pois temos também um vasto material teológico lançado em nosso país, graças a Deus. Mas em primeiro lugar, sempre pentecostal. Estamos aqui sempre aprendendo. Temos aulas de escola dominical, pré-aulas, dicas para professores e alunos. Temos aqui também pregações, ministrações. Temos lives em que nós trabalhamos com Tira Dúvida. Temos entrevista. Temos dicas de leitura, de literatura teológica, mostrando os materiais na íntegra, por dentro. Este aqui é o canal que realmente você estava procurando. Então, se você chegou agora, não conhece nosso canal, se inscreve aí nesse canal, dá um joinha, porque estaremos sempre aqui. Temos um grupo no WhatsApp, estamos nas redes sociais. Se quiser entrar em contato conosco, é só dizer. Se precisar de dica de bons livros, também te direcionamos com quais melhores sites e vendedores adquirir. Deus abençoe vocês. Esse é o trabalho do nosso canal. Continue conosco, que Deus continue te abençoando. Compartilha com os teus amigos. Muitos outros precisam ser edificados também. E o melhor de tudo, não vai te custar nada. Jesus Cristo liberta os cativos e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a escritura na Bíblia é explicada aqui. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Aproveite esta oferta, ligue ou acesse o site shopjsm.org. Estamos de volta. Versículo 5, por favor, Lauren. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente
e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel se inclui nessa confissão de pecado. E apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, define o pecado. É se afastar da palavra de Deus, assim como era antes, é hoje, e se resume na palavra rebelião. Eu não acho que Daniel tinha cometido algum tipo de pecado. E temos que entender que, mesmo quando nossa fé fica mais fraca e é colocada em outra coisa, isso é pecado. Agora, pensamentos tolos, isso é pecado. Não algo grandioso, mas tem a ver com confiar em outra coisa que não é Cristo e na cruz. Mas, e por que foi que Daniel sentiu que tinha que orar dessa maneira? Se incluindo na maldade, na rebelião. Eu, pessoalmente, não acredito que Daniel tenha feito nada dessa natureza. Ainda assim, ele se inclui nessa oração. Será que ele estava intercedendo por todos os judeus que estavam naquela parte do mundo, cativos? Acho que havia um sentimento de arrependimento nacional, entendendo que toda nação, sei que às vezes quando oro intercedendo, o Senhor toca em mim para que eu venha interceder pelos Estados Unidos, e acho que temos vários pecados aqui, como aborto, e aceitar, tolerar e promover estilos de vida alternativos que são pecaminosos. Então, oro pela nação e por mim. Como nação nós pecamos, como nação nos afastamos, nos perdoe. Não me arrependo pessoalmente porque sou contra essas coisas, mas como nação sou parte desse país. E se eu não orar por esse país no espírito correto, sou parte do problema, pois a solução é se arrepender e pedir que o Senhor se mova através de seu Espírito, trazendo misericórdia, graça e mudar nossa direção através do arrependimento. Você tem que entender que os judeus, na época de Daniel, eram a igreja daqueles dias. Só tinha eles, mais nada. Ele estava dizendo que a nação pecou, cometeu iniquidade, fez coisas ímpias e por aí vai. E ele usa a palavra nós no plural. Sim, porque ele sentia a necessidade de se incluir nessa oração aqui. Acho que é algo que vemos em todo grande homem de Deus, especialmente na Bíblia, é um reconhecimento da sua necessidade de um Salvador. Eles reconhecem que precisam de Deus. Eu me lembro do apóstolo Paulo bastante aqui. Em Romanos 7 ele diz, maldito o homem que sou, não maldito o homem que eu era. Quando ele escreve Romanos, não está confuso. Em Timóteo depois ele diz, Deus escolheu me salvar de todos os pecadores, e eu sou o maior deles. Reconhecendo que ainda existimos em um estado de carne, carnal. E é um aspecto importante de reconhecer minha necessidade de Deus. Não que eu esteja fazendo coisas ruins por aí, mas reconhece, e homens de Deus de verdade reconhecem isso. Acho que eles reconhecem o fato de que estão desesperados, precisam de um Salvador, mesmo estando salvos, e não tem a ver com a condição atual deles. Não tem que ser que eles estejam se exibindo de maneira ruim ou o mal esteja presente na vida deles. Mas é porque na minha carne eu sei que não há nada de bom. Em Romanos 7, Paulo diz que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido para o pecado. Reconhecemos o estado em que estamos e reconhecemos na nova aliança, reconhecemos a necessidade do sangue de Cristo, da fé em Cristo e no que Ele fez diariamente. Reconhecemos que sem isso existe uma separação de Deus que não pode ser reparada. Sabemos que Daniel era um homem de Deus, o maior homem de Deus na face da terra naquela época, pelo menos no nosso conhecimento. E será que o cristão, será que ele tem que fazer essa oração quando não sabe de nada em sua vida, em seu coração, que atrapalhe o mover de Deus? Talvez não faça sentido, porque há uma probabilidade de que coisas estejam acontecendo que Deus não se agrade delas.
e, de certa maneira, somos presos por elas. Se você olhar para o livro de Jó, Jó é perfeito. Você não pode culpá-lo por nada, mas Deus o faz passar por toda aquela circunstância, como vemos no livro de Jó, para escutá-lo dizer uma coisa: eu sou vil. Essa é a lição. Essa é a lição. E não quer dizer que o que Deus disse sobre Jó não fosse verdade, mas é que existe esse reconhecimento da condição dele, que é uma exigência para ter um relacionamento correto com Deus. E honestamente, podemos dizer que não existe um pensamento impuro que passa na minha cabeça? Não podemos dizer isso, certo? E não sei se Deus está buscando um pecado específico nessas circunstâncias, irmão Swagger, mas Ele está buscando uma admissão daquilo que sou. Sem a ajuda de Deus, o que eu me tornaria? Acho que você está falando de uma atitude de arrependimento, Lauren, que devemos caminhar nela, sempre com essa atitude de, em nós mesmos, não temos o que é necessário, mesmo não havendo uma evidência exterior do pecado em nossas vidas, mas é uma mentalidade contínua, é como caminhamos com essa atitude de arrependimento, que não temos o que é necessário. Não estamos denegrindo a nova criação, ou denegrindo a justificação quando falamos isso, porque na mente de Deus somos perfeitos, mas se aquele sangue não fosse aplicado e eu tivesse que estar diante do santo Deus na minha justiça, isso é amedrontador, porque a única coisa que permite que eu tenha um relacionamento com Deus, independentemente da minha performance no presente, é o sangue de Cristo que me cobre, e a única coisa que me torna aceitável. Estou escondido em Cristo. Precisamos sempre disso, sim, porque se tivermos a oportunidade na nossa cabeça, somos algo grande. Estamos continuamente sendo destituídos da glória de Deus, certo? E existe um equilíbrio, senhores, em reconhecer a grande obra que Cristo fez. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Somos justificados pela fé, somos puros aos olhos de Deus. Mas acho que tudo mostra o que estamos dizendo. É como nos vemos. Precisa haver uma humildade. Sim, nós sabemos aquilo que Deus fez e o que nós somos. Em relação a essa atitude, o espírito de arrependimento, a pessoa também tem que crer. João Batista, ele dizia: se arrependa e creia. Se arrependa porque é chegado o reino dos céus. Existe uma diferença na súplica de Daniel e daqueles que viviam antes da cruz e a nossa agora, que a cruz já aconteceu? Vocês mencionaram, e com razão, somos nova criatura em Cristo Jesus. Podemos dizer muitas coisas agora que eles não podiam na época. Acredito que a justificação sempre foi pela fé, em outras palavras. Mas você já disse muitas vezes, e com razão, o Espírito Santo não habitava na vida e no coração deles, correto? Mas até se você parar para pensar, na antiga aliança, os homens eram salvos não através da lei. E até na época de Cristo, mesmo que alguns pensassem isso, os rabinos não ensinavam isso. Ensinavam que a justificação era pela fé e que a lei era para manter o relacionamento. Então, voltando até Abel, a justificação era pela fé sempre. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Então, a justificação sempre foi um fato, e poder até viver de acordo com a justiça da lei exigia uma nova aliança, exigia a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus disponível para mim. Mas todos os homens tinham que reconhecer que a justificação nunca era um mérito. Um relacionamento com Deus nunca foi um resultado da sua bondade. Justificado pela fé desde o princípio, certo? Mesmo na lei e na nova aliança. Na antiga aliança, eles olhavam à frente para a vinda do Messias. Nós olhamos para trás, mas eles olhavam para a frente. A mesma coisa, pela fé. Certo? E pelo que sabemos, a promessa volta até Gênesis 3:15. Mesmo envolvida na lei com palavras diferentes,
a ideia de que um redentor virá. Nossa fé está nele, e esse sacrifício, ou sistema sacrificial que veio através da lei depois, era um tipo de reconhecimento da promessa de Deus para esse redentor que viria e pagaria o preço por mim. Então, a justificação, Abel era justo por causa da sua fé. Então, a justificação sempre foi pela fé. A condição do homem mudou na antiga aliança e na nova. Na antiga aliança, estou convencido de que pouca coisa aconteceu com eles, espiritualmente falando, mesmo quando eles aceitaram a provisão de Deus. Legalmente, isso não estava disponível, porque a cruz ainda não tinha acontecido. Bem-aventurados aqueles que choram, pois eles serão consolados. Acho que essa declaração de Cristo se encaixa muito bem aqui. Claro, isso não é parte de interceder por outras pessoas, como estamos falando aqui, mas ele também se identificava com eles. Certo, o nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir. Não perca o próximo programa. Não perca programa algum. Nós te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra. Fique conectado na rede Som Live de televisão.